as melhores ofertas, porque agora sim começou a Black Friday da Amazon. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos conversar sobre ofertas imperdíveis para vocês aproveitar aí durante a semana de Black Friday da Amazon, porque agora é oficial e começou. Para quem não sabe, eu costumo trazer esses vídeos extras aqui no canal, dando dicas de ofertas de todos esses eventos que ocorrem na Amazon e também outros eventos aí de feiras e tal. Então acompanhe que se você chegou aqui no canal por esse vídeo, se inscreva, ative as notificações, já dá seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque principalmente agora nessa semana aí de Black Friday eu vou trazer mais conteúdos. Então ative as notificações para não perder nenhum desse tipo de vídeo por aqui e também para não perder os próximos vídeos do canal, porque por aqui vai ter lives, tem sprints de leitura, temos vários outros tipos de vídeos. E durante essa semana agora de ofertas, então, como eu tenho feito durante o esquenta da Black Friday, e agora não vai ser diferente durante a Black Friday mesmo, né? Costumo fazer lives aí no final do dia e da noite, né? E no início da noite, assim. E conversando com vocês pra gente fuçar ali o site da Amazon, pra gente encontrar ofertas juntos, pra gente conversar. Esses tipos de vídeos aqui, eu não só simplesmente mostro alguns títulos, eu vou além um pouco, explico um pouquinho porque esse livro ali é incrível, porque vale a pena vocês aproveitarem essa oferta, tá? Então pode ser que vocês não consigam aproveitar agora, talvez, todas essas ofertas, mas com certeza são dicas que vocês vão ter interesse em colocar na lista de desejados de vocês para outras ofertas quando surgirem, tá bom? Então, lembrando que tudo que eu indicar por aqui vai estar tudo explicadinho no box de informação, todos os links, e claro que vocês sabem que comprando com o meu link vocês me ajudam bastante. Outra coisa que vale lembrar também é que essas ofertas, eu vou falar aqui de ofertas de livros, mas é claro que vale para todos os setores da Amazon. Por isso aqui embaixo tem o link geral da Amazon, então para vocês verem coisa de casa, eletrônicos, tem muita coisa valendo super a pena. Também eu tenho página Amazon que eu crio para segmentos diferentes. Então tem minha página Amazon com dicas de livro. Então eu dou uma boa peneirada ali, uma boa seleção, digamos uma curadoria Ana Karina Wagner aí, com vários livros aí que eu super indico, que eu tenho edições em casa, que eu já li, que eu gosto muito. E tem, pra vocês terem uma noção, nessa página que eu fiz deve ter mais, nesse momento que eu tô gravando, acho que tem uns 300 livros ali que eu separei, de livros físicos. Tem uma página para e-books e tem uma página ali de dicas gerais, que eu vou encontrando coisas interessantes ali e vou colocando. Então vale a pena vocês olharem com carinho aqui no box de informação. E mais uma coisa, eu acho que a última dica aí, a última recomendação, vão ter cupons aí durante a semana, né? Cupons de descontos, provavelmente cupons em livros. Então eu vou avisar vocês quando isso aparecer, quando isso surgir. Por isso que eu falo pra vocês me acompanharem por aqui, na aba da comunidade do canal também. E também no meu Instagram, que eu tô sempre avisando por todos esses meios pra vocês aproveitarem. Mas eu vou colocar os cupons, tá? Que estão ainda ocorrendo, né? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo e vou atualizando vocês. Então, para outros setores da Amazon já tem cupons. E também quando aparecerem ofertas nos dispositivos aí, como o Kindle, coisas do tipo. E trago outros vídeos também, se mudar bastante a seleção. Então, tudo depende de vocês, tá? Então vocês já vão deixando nos comentários aí depois, ao longo do vídeo, tá? E se essas dicas que eu vou dando pra vocês, vocês já leram, que vocês tiveram interesse. Depois a gente vai conversando. Ao longo do vídeo eu explico mais. Eu acho que esses são todos os avisos. Mais um, tá? Desculpa, gente. O último aviso é que essas páginas que eu crio na Amazon, eu tô sempre atualizando. Então pode ser que no momento que você olhar ali um livro que eu tô indicando, pode ter alterado o preço porque o estoque acabou para oferta. Mas esse estoque ele pode voltar durante essa semana, então se é um livro que você quer muito, já fica de olho. E também eu vou estar sempre atualizando essa lista aí, essa minha página, tá bom? Todos os avisos dados, tá bom? Bora às dicas aí para vocês aproveitarem melhores ofertas mesmo, que eu separei aqui livros que eu gosto muito, muito, que eu sempre recomendo. Pra quem conhece aqui o canal sabe que esses livros volta e meia aqui aparecem, tá? Tentei ficar um pouco diferente, trazer alguns livros que eu não falo tanto aqui no canal, mas vocês vão ver que tem bastante conteúdo aqui super interessante pra vocês aproveitarem, tá? Eu vou separar uma categoria que eu vou começar falando, aqueles livros que a gente gosta de ler, sabe? Aqueles livros que falam sobre livros, paixões sobre livros, que você lê sobre leitores, o poder da leitura, ficção de cura. Então tem vários livros nesse segmento. Na parte de livros que falam sobre livros,
Eu acho que tem 3 aqui que eu super recomendo pra vocês. E os 3 tem vídeo aqui no canal. Tem esse aqui do C.S. Lewis, que Como Cultivar uma Vida de Leitura, uma edição super especial, capa dura. Aqui é uma coletânea de ensaios do C.S. Lewis, que ele escreveu em outros livros dele, sobre crítica literária, sobre outras histórias. E ele vai falar vários assuntos super interessantes, como por que vale a pena reler um livro, por exemplo. Porque a questão de você ler fantasia, como às vezes tem um certo preconceito em torno disso, como às vezes ler fantasia é uma coisa para criança, às vezes é vista por isso, às vezes as pessoas têm receio de ler fantasia, e como ele defende a leitura de fantasia aqui, então é muito interessante isso. Vai comentar sobre algumas obras aqui, umas pinceladas. Esse livro especificamente tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui nos cards, tá? Pra vocês conferirem. E o que não couber aqui nos cards eu coloco aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. Então são sempre... são pequenos trechos aqui, mas que fazem todo aquele calorzinho no coração e que você provavelmente vai se identificar e vai te dar uma dose aí de incentivo extra. Então essa parte, por exemplo, como eu falei pra vocês, de releitura, né, de defender como que uma releitura de um livro, que às vezes a gente fica muito com isso, né, investir o tempo em livros novos e nas releituras, como elas ficam. Mas pra que a gente vai manter então na estante um livro que a gente já leu e não pretende reler? Então, às vezes a gente tem essa coisa de não querer reler um livro, mas é muito bom reler um livro. Então, ele traz muito esse sentimento também. Uma das coisas, por exemplo, tá? Um dos questionamentos aqui bem interessante, e também essa questão de livro de fantasia, essas questões de preconceito literário. É muito interessante esse livro do C.S. Lewis. E outro que eu gosto tão quanto, que é o Encaixotando Minha Biblioteca, do Alberto Manguel. Aqui também são ensaios que nós temos aqui, feito pelo Manguel quando ele estava fazendo a mudança dele da França para Nova York, com 35 mil volumes apenas da biblioteca do Manguel. Então, quem passa por mudanças e tem que encaixotar a sua biblioteca, como que vai lidar com isso? Então ele vai falar não somente sobre isso, mas esse amor pelos livros, né? No caso, nós temos o Manguel, que tem vários livros falando sobre isso, dando curiosidade sobre livros. O Manguel tem livros incríveis. E esse aqui é um super querido justamente porque ele vai tocar, sabe, nós leitores ali, de como que cada livro é único depois que a gente lê, depois que a gente olha os nossos próprios exemplares ali, como é que a gente identifica com eles sendo nossos, né? E quando ele vê esses livros todos soltos, perdidos, mesmo porque tem os nomes e tudo, mas quando vê eles todos desmontados nas caixas, quando ele tá encaixotando a biblioteca dele, como é que ele se sente meio que perdido ali. Então tudo volta a ter mais sentido quando é colocado de novo ali nas prateleiras, nas estantes e tal. É incrível esse livro, eu gosto bastante. E o Manguel tem uma escrita, assim, maravilhosa. É um livro que você vai lendo, assim, vai encontrando cada acontecimento, assim, literário. Maravilhoso também. Então, assim, livros ótimos pra você ler, presentear, tá? Então, fica aí super a dica pra vocês. Nesse âmbito também... de livros aí que vai falar de amor pelos livros ou dos vícios pelos livros. Aqui nós temos Afonso Cruz, escritor português que eu gosto bastante. Esse livro aqui tem uma resenha aqui também no canal, deixa linkado aqui nos cards pra vocês. Ficou entre uma das minhas melhores leituras aí do primeiro semestre desse ano. E aqui ele vai falar sobre vários assuntos. Por exemplo, aqui eu abri inclusive num super legal que eu gosto bastante, que é como encontrar a felicidade dos livros que não lemos. Sabe aquela cobrança que tem? Que às vezes as pessoas entram na sua casa, assim, um leitor aí, a pessoa que não é leitora, né, olha assim, nossa, quanto livro você tem? Você já leu isso tudo? E vem aquela cobrança. Então, assim, é isso, olha. Quando eu penso em todos os livros que tenho para ler, tenho a certeza de ainda ser feliz, porque tem um mundo de possibilidades ainda para você poder encontrar. Então, ele vai falando de vários assuntos aí, trabalhando, e aí vai ter uma conversa entre amigos, sabe? Você sente muito isso, como se tivesse sentado num barzinho, num lugar aí, conversando com Afonso Cruz, falando sobre a paixão por livros. Então, sabe aquela coisa que você quer conversar com livros, sobre livros, né, leituras, e não sabe com quem conversar? E não por um livro específico, mas pelo assunto geral, dessa coisa do livro mesmo, da leitura, do prazer de ler. Então esse livro ele vai trazer muito isso, uma edição muito fofinha, publicada pela editora Dublinense, que eu super gosto aqui. Então com certeza vocês aí, leitores, vão gostar muito desse livro, e também para presentear quem é leitor. Então são 3 livros aí super assim...
para quem gosta de ler e para presentear também amigos leitores. Super vale essa dica, tá bom? Um livro que eu gosto muito, tem um carinho especial, que aí vem falar do poder da leitura de unir pessoas, de transformar, de como que faz, indo para essa área da ficção de cura, mas isso aqui não é uma ficção de cura, tá? Mas mostrando como é que a literatura, como os livros, eles podem promover vários encontros e pode nos ajudar em várias situações da nossa vida. Aqui o Passeador de Livros. Então nós temos esse encontro aqui desse senhorzinho aqui, que ele trabalha entregando livros, né? Até que o serviço dele não é mais tão necessário, né? Até com o avanço tecnológico, as pessoas não querem, assim, o serviço mais dele. Só que ele tem um serviço muito peculiar, porque ele sabe identificar o livro certo para as pessoas. Então, ao ser dispensado aí, ele encontra essa menininha aqui fofinha. Eu adoro essa capa porque ela traz muito a representação disso, né? Encontro de gerações aqui e ela ajudando ele nessa nova empreitada, aí, mais ideias aí. E como é que os livros vão se conectando, né, com as pessoas. É muito fofinho, muito gostosinho esse livro, gosto bastante. E olha aqui, ó. Dizem que os livros encontram seus leitores, mas às vezes é preciso que alguém lhes indique o caminho. E é isso que esse senhorzinho aqui vai fazer. Ele indica esse caminho, né? Então é aquele livreiro, sabe quando você vai na livraria e quer conversar? E aquele livreiro tem várias dicas? É isso que esse senhorzinho aí, ele é capaz, ele conhece a alma do leitor, ele sabe exatamente que cada leitor daquela cidadezinha ali gosta, vai gostar, sabe? Ele sabe encontrar o livro certo para você. Então ele traz muito esse conforto na leitura, então você se sente muito abraçado durante essa leitura. Então, trazendo, já que eu tô falando de livros que falam sobre livros, leitores e tal, eu acho que é o momento certo de falar de ficção de cura. Tem vários livros de ficção de cura em oferta, tá? Eu vou trazer dois aqui que eu li, dos que estão em oferta aqui. Esse aqui, inclusive, tem resenha aqui no canal, que é a Lavanderia dos Corações Solitários. Uma leitura que eu fiz esse ano e gostei bastante. E esse aqui é um outro também, que é Se os Gatos Desaparecessem do Mundo, tá? Esse aqui eu gostei mais do que esse, mas esse aqui também é bem interessante. Ele vai falar de forma bem diferente. Aqui tem uma ficção de cura, mas não é voltada à questão da literatura, do livro em si, do poder do livro em si, né? Ele traz reflexões sobre a vida, de você lidar com certas coisas na sua vida. E ele é um livro que eu não vejo muitas pessoas falando, né? E então a gente só vai perceber muito quando uma coisa realmente é importante pra gente, quando a gente perde essa coisa. Então, por exemplo, ele é esse jovem aqui, ele tá destinado a morrer, né? Ele sabe que vai morrer, só que ele recebe a visita, por exemplo, do diabo, digamos assim, né? E fala que, olha, eu posso te dar mais tempo de vida, mas você vai ter que abrir mão de certas coisas. Ele fala assim, claro, qualquer coisa. Minha vida vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então, ele faz esse trato com o diabo, mas é o diabo que vai escolher essas coisas que ele vai abrir mão, né? Na cabeça dele, ele acha que ele poderia abrir de coisas assim, vou abrir mão disso aqui, dessa cadeira, digamos assim. Não, não são essas coisas, são coisas muito mais além do que isso. E vai mostrando que coisas talvez simples, esquecidas, elas pode ser que a gente não ache que elas influenciam tanto pra gente, mas elas influenciam sim. Então, isso é muito legal de você ler, de acompanhar esse processo. E a questão realmente da ficção de cura, dessa coisa de você poder pagar todas as manchas, todas as coisas ruins, né? Toda dor que você teve ao longo aí da sua vida, aqueles momentos assim que você se sentiu muito mal, que você gostaria de não lembrar mais dele. E se você pudesse lavar ele, esse momento? É isso que vai falar esse livro aqui. Não vou me estender tanto, porque tem uma resenha pra ele, né, nesse vídeo aí, tem uma resenha super completinha aqui, mas tem esse ambiente, uma lavanderia que fica num café ali, diferente, que normalmente é esse tipo aí de ambiente, né, de livro de ficção de cura. Então você vai poder realmente, como fosse lavando uma roupa, você estivesse lavando a sua alma e você apagando aquele momento. Só que apagar aquele momento significa você
pagar várias outras coisas, né? Porque são nesses momentos de dor que a gente aprende bastante coisa, não é mesmo? Então é isso que esse livro vai levar você a refletir, a pensar mais. Um outro livro aqui que eu trouxe para falar para vocês que eu ainda não li, mas ele tá na minha aplicação de leitura até o final do ano, inclusive saiu no vídeo do canal livros que eu pretendo ler antes que o ano termine. E como eu já li um outro livro é da escritora, que é A Biblioteca dos Sonhos Secretos, que tem vídeo aqui no canal, é Chocolate Quente às quintas-feiras. Então eu quis trazer essa dica pra vocês, que como eu gostei do outro livro dessa escritora, né, da Michiko Aoyama, eu tô indicando esse outro livro pra vocês, tá? Que tem essa vibe aí de acolhedora, são histórias que acabam se entrelaçando, digamos assim, que é a premissa do outro livro dela, e também um pouco dessa premissa aqui desse livro também. Agora vamos falar de clássicos. Tem clássicos aqui pra gente conversar, literatura brasileira. Eu tô tentando separar fazer umas porçõezinhas aqui separadas em blocos, digamos assim, tá? Trouxe outras recomendações também. Duas aqui, primeiramente, dos títulos e também pra vocês olharem, né? As coleções eu sempre gosto de ficar sempre olhando durante essas promoções aqui de Black Friday e outros eventos, assim, porque eu gosto muito das coleções da Zahar. Então eu trouxe duas dicas aqui de livros infanto-juvenis. Então aproveitando também esse ritmo de fim de ano, para você presentear crianças, as jovens, e também para se presentear. Literatura infanto-juvenil é para ser lida em qualquer idade. Inclusive esses dois livros aqui eu li bem mais velha, então não foi leituras que eu fiz durante a infância. Então são livros que super funcionam para você ler mais novo e também para fazer releituras. Então tem muito isso até que o C.S. Lewis fala, né, da questão da releitura e da questão da literatura infanto-juvenil depois de uma certa idade para você fazer a leitura. Então temos aqui dois livros que eu gosto muito, que é o Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Aqui vai mostrar o que a gente está procurando. Será que o que a gente procura, quando a gente fala que a gente tá querendo uma coisa, por que a gente acha que a gente talvez não tem essa coisa na gente, né? Às vezes a gente não sabe que tem certas coisas, né? Então a gente deseja ter coragem, mas será que a gente não tem aquilo? Talvez a gente não saiba encontrar na gente mesmo, né? Então a gente vê a Dorothy aqui com os amigos aqui nessa tentativa de retornar para casa, essas amizades que ela vai fazendo. E você querer ter coragem, ter um coração. Então, é muito bonitinho de você ler. É um livro muito gostoso que você, assim, é um clássico aqui que vale muito a pena ser lido, tá? Ele é super curtinho, super fofinho. Essa edição aqui, por mais que seja de bolso, ela tem algumas ilustrações, tá? Então, normalmente as ilustrações da Zahar são as que tem as maiores, né, que são as comentadas, mas algumas edições de bolso, elas trazem essas ilustrações, não são todas, tá? Nesse caso, essa aqui traz. Outra que eu vou indicar para vocês é o Jardim Secreto, que também tem aquela questão da amizade que tem no Mágico de Oz. Então, uma menininha aí mimada, ela quando fica órfã vai morar com, acho que é o tio, se eu não me engano. E aí, nesse momento aí que ela vai descobrindo ali a amizade, o valor da amizade, quando ela encontra esse jardim secreto e aventuras que ela vai se metendo ali, e esse processo dela de amadurecimento, de modificar os valores da vida, né? Dar valor, dar sentido e várias outras questões nesse sentido. Essa aqui já é uma edição sem ilustração, uma edição normal, tá? Mas eu gosto muito dessa edição da Zahar. Tem outras edições em oferta de Jardim Secreto também. Então é um clássico aqui, é um dos grandes clássicos infanto-juvenis que eu gosto muito, muito, muito e super recomendo. E falo sempre desse aqui para vocês. E nessa questão de amadurecimento, não tem como não deixar de citar um dos meus favoritos da vida, que é Mulherzinha, da Louise May Alcott. Eu li justamente, foi nessa edição da Martine Claret, tá? E aqui vai falar dessas 4 irmãs Marsh, elas passando por esse momento. Elas são irmãs, elas têm aquela coisa de irmãs que brigam entre si, claro. Cada uma tem uma certa, qualidade, cada uma tem um modo de vida, assim, um pensamento bem diferente uma da outra, né? E como que elas lidam com isso no dia a dia, mas como elas se amam e como que tem a questão da família envolvida com todo esse amor fraternal, amor familiar, amor entre os pais, assim, que conceitos de fé,
conceitos assim de família mesmo, né? Essa questão de amadurecimento. Então, você vê essas irmãs aí ao longo do tempo evoluindo, conquistando seus objetivos, cada um com seu objetivo de vida super diferente do outro. É muito lindo, gosto muito, muito, muito desse livro aqui. Aqui nessa edição, inclusive, é mulherzinhas e boas esposas, se eu não me engano. Tem algumas ilustrações, tá? É porque às vezes tem algumas edições que só tem o livro Mulherzinhas. E normalmente tem que ver isso direitinho, porque tem mulherzinhas e logo a continuação em seguida, que são boas esposas. Depende da tradução que fica. Então, por isso que algumas edições acabam sendo só a metade ou não. Essa das artes são edições completas, que eu sei, tá? Então, fiquem sempre atentos a isso, porque esse livro é maravilhoso. Eu sei que muitas pessoas acham ele água com açúcar, muito açúcar, aliás, muito açúcar numa leitura, mas eu sou do time que gosta demais por todo essa questão familiar envolvida. Eu acho que isso aqui realmente pra mim me conquista bastante. Outros dois grandes clássicos aqui. Caiu a pilha. Tudo bem, os livros passam bem, depois eu olho direitinho. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. É um livro aqui de distopia com quê de ficção científica, digamos assim. E num mundo em que os bombeiros, aí, em vez de apagar fogos, eles colocam fogo nos livros. Né? É claro que uma sociedade com conhecimento, ela tem muito poder. É claro que pessoas que leem, elas têm mais poder no sentido, não do poder em si, mas de você ter poder sobre a sua própria vida, sobre você tomar as suas decisões e não deixar que as pessoas tomem decisões por você, né? E esse livro eu gosto muito da forma como termina esse livro. É um livro, assim, uma distopia que eu gosto bastante. Inclusive, eu preciso reler esse livro, né? Essa aqui é uma edição caprichada, inclusive, tá? Especial. Inclusive, foi até uma aquisição que eu fiz na Bienal ano passado e gostei bastante. Então eu quero reler, porque tem outro material e tal. E é um livro que faz tempo que eu preciso revisitá-lo, mas eu super indico pra vocês, porque também eles vão falar justamente sobre livros, né? Então, digamos, a importância da leitura em si. Um livro aqui, que inclusive ele tá sempre sendo revisitado, é um livro que eu gosto muito, que é Redoma de Vida, da Silvia Plath. Esse livro aqui recomendo, mas lembrando sempre que é um livro que pode ser que não sirva para você neste momento, porque ele vai falar de temas sensíveis, como a depressão, a ansiedade, mas principalmente a depressão. Aqui a personagem, ela sofre com isso, né, de não se encontrar, mesmo que ela tá tendo realizações, mas aquilo não tá bastando pra ela. E esse livro aqui tá sendo muito interessante. Eu tô querendo relê-lo, inclusive, porque eu tô lendo O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, e volta e meia tá sendo muito citada a Silvia Plath, então tô com muita vontade de reler essa obra e ler os diários da Silvia, que eu tenho e ainda não li. Isso aí depois é um assunto pra gente começar em lives e tal, e outros vídeos. Mas é um livro que eu gostei muito de ter lido, tá? É um assunto que realmente mexe muito comigo. Mas ele vale assim, é um livro, assim, muito querido meu, que faz você entender pessoas que passam por essas crises, por esses sentimentos de frustração com a sua vida. Então faz você ter essa empatia por pessoas assim, sabe? Então é um livro que realmente eu recomendo, mas lembrando sempre, se você estiver passando por um momento sensível, talvez não seja a hora para você fazer essa leitura, tá bom? Fica aí o aviso para vocês. Outras leituras aqui que eu amo bastante e eu preciso recomendá-la para vocês. Primeiramente, Nós, da Tamara Klink. Tem vídeo aqui no canal em que eu dei dicas de vários livros da literatura brasileira pra vocês. Então vou deixar linkado aqui nos cards. Aqui é uma literatura contemporânea, aqui a Tamara Klink, filha do Amir Klink, navegador. Então Nós, o Atlântico em Solitário. Vai fazer o relato de viagem dela durante essa travessia, né, do Atlântico em 2021 que ela faz. Aqui são relatos aqui da viagem, são diários. É o diário dela, na verdade, né? Então tem as datas aqui, tudo que for ocorrendo durante esses dias. Então vamos ter vitórias, fracassos, vai ter muito debate sobre a questão do desistir, como às vezes é muito mais fácil a gente desistir de certas coisas do que continuar. E vão ter sempre pessoas incentivando você a desistir, falando que você não vai conseguir, que aquilo é mais difícil e tal. E aqui a gente encontra muito isso. Eu gosto muito, muito, muito desse livro. E como é que a escrita pra ela ajudou muito
é uma escrita terapêutica, como a gente vê nesse diário, e como que isso estimula você que está lendo a fazer isso também. Um que eu vou citar porque, assim, bem por cima, porque eu falo muito desse livro por aqui, que é do que eu falo quando eu falo de Corrida do Murakami. Ele também traz essa questão de você persistir, porque a dor é inevitável, mas sofrer é opcional, como diz Murakami. E esse livro ele vai falar da questão, trazer paralelos entre o ato dele ser maratonista e novelista. Romancista, na verdade, né? Então, maratonista e romancista, porém, é um livro que vai falar muito mais do que isso. Ele conversa, claro que ele é ótimo para quem pratica corridas, para quem escreve, mas esses ensinamentos, eles são focados para outras áreas da sua vida, né? Porque muitas das coisas tudo que a gente faz, a gente precisa de foco, de persistência, e ele mostra muito desses caminhos por aqui, tá? É um livro que tem vários vídeos aqui no canal, que volta e meia eu tô falando sobre ele, e assim, vai sem medo de ler esse livro. É um livro de não ficção do Murakami, olha, maravilhoso. São ensaios aqui ao longo de alguns anos do Murakami, e ele falando sobre esse processo dele, então, justamente de persistência também. Outro livro aqui que eu gosto muito, que é do Hermann Hesse, esse escritor que eu descobri justamente lendo esse livro, A Magia de Cada Começo. São ensaios também, e sim, eu gosto muito de ler ensaios, não ficção também, gosto de ler um pouco de tudo, clássicos, romance em si, contos, não ficção. Aqui nesse livro de ensaios do Hermann Hesse, eu acho ele muito bom, até para você começar, se você quiser, não ter receio. Foi o meu começo com o Hermann Hesse, me conquistou demais, que ele vai falar de vários temas, desde justamente da juventude até a velhice. Ele vai trazendo ensaios justamente sobre a magia de cada começo, como é importante esses começos, recomeços, como é bom começar e terminar um ciclo. Então a gente fica com receio de terminar ciclos, mas isso são necessários, esses términos são necessários pra gente começar a descobrir certas coisas novas. E assim, é muito lindo de você fazer a leitura desse livro. Vai falar sobre a questão do envelhecimento, de saber envelhecer, de saber respeitar isso. Então, assim, ele me conquistou demais essa leitura. Vai falar de memórias, vai falar de muita coisa, assim. Eu fiquei muito... Aqui, ó. Acredito que na vida podemos traçar uma linha bem precisa entre juventude e maturidade. A juventude cessa junto do egoísmo, a maturidade começa com o altruísmo. Os jovens extraem muito prazer e muito sofrimento de sua vida porque a vivem só para si. Então, falando, né, que a questão justamente de como que o jovem lida com a vida e como as pessoas mais velhas lidam. Então, a questão da diferença em questão do sofrimento em si. Esse livro aqui é incrível. Outro livro que também vai falar a questão da persistência, do foco, é O Velho Mar, do Ernest Hemingway. Esse livro fininho, mas super poderoso, né, da questão de uma pessoa mais velha, a questão de todo mundo apontando que você não é capaz, a questão da persistência, do teu foco. Esse livro vai falar de muitas coisas, eu recomendo fortemente para vocês. A questão de persistência, mas também você saber do que você está procurando. É isso que eu ia falar de Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, escritor italiano aqui. Ele vai falar muito isso, a pessoa está persistindo, mas você persiste muito algo. Mas será que esse algo que você está persistindo é o que você realmente quer? Será se persistir muito numa coisa que talvez, sabe, você persistir uma coisa errada, vale a pena? Mas tudo bem, você não sabe que é errado, mas ele vai falar muito, ele vai discutir muito isso, de você não ver que você está indo para um lado, talvez desperdiçando sua vida, digamos assim, e que você tem outras coisas para você aproveitar. Então você persistir num erro, como isso faz você desperdiçar ainda mais tempo. Então só porque você já desperdiçou até ali, não significa que você tem que persistir ainda mais e desperdiçar mais tempo nele. E é muito incrível como o Dino ele usa a própria forma da escrita para mostrar essa questão do livro, né, da espera, daquela lentidão um pouco, porque você fica muito isso na leitura. Tem momentos que é bem devagar essa leitura, que você fica às vezes ali, mas isso mostrando o sentimento do próprio personagem aqui que tá passando por isso, por essa espera. Outro livro também aqui, Crônica de uma Morte Anunciada, é uma ótima forma para começar a leitura de Gabo, Gabriel Garcia Marques, aqui nesse livro aqui, com um quê jornalístico, com um quê aqui de um romance policial. Não chega a ser um romance policial, mas tem essa questão da
investigação, digamos assim. Crônica de uma morte anunciada, porque realmente desde o início, desde a primeira frase ali, da primeira página ali, você já sabe que uma pessoa vai morrer nessa história, porque a morte dela foi anunciada, então todos sabem que ela vai morrer, inclusive você, leitor, vai saber disso. E aquilo ali vai te dando uma agonia, e porque uma pessoa ali que viveu naquela época, ela volta nessa cidade e ela começa a entrevistar aquelas pessoas para tentar lembrar como é que essa pessoa morreu. E vai investigando ali, vai perguntando, até você, leitor, entender o que estava acontecendo ali. Todos sabiam. Por que as pessoas não falaram para essa pessoa? O que aconteceu? Por que essa pessoa morreu? Por que escolheram essa pessoa? Então você aos poucos vai tendo essas respostas aí ao longo da leitura, que é super gostosa de fazer, é maravilhosa e vai te dar vontade de ler, assim como eu fiquei com mais vontade de ler outros livros do Gabo, tá? Agora eu vou falar de livros da Penguin, que assim como eu falo da Zahar, que eu falo pra vocês aproveitarem sempre as edições da Zahar nessas ofertas assim que tem, umas edições que ficam com um preço muito bom são os livros da Penguin. Eles sempre ficam com preços excelentes. E aqui são livros aqui que também eu sempre indico pra vocês, livros que eu amo. E tem inclusive leitura recente que eu fiz. Primeiro Amor, do Turgenev. Então, ótima forma pra você começar a ler literatura russa, tá? Você pode ler esse Turgenev, justamente vai falar sobre o primeiro amor. Vai falar de um jovem ali descobrindo o primeiro amor, uma mulher mais velha, as frustrações, saber lidar com as frustrações, né? O primeiro amor tem isso, das frustrações, de como que você lida. Tem um final, digamos, que uma hora que, caminhando para o final, tem um certo impacto ali. Talvez você desconfiasse, mas quando você lê ali, você fica um pouco chocado. É um livro muito bom de ser lido. Tem vlog aqui no canal desse livro aqui, que eu falo mais detalhes pra vocês, tá bom? Outro aqui que foi um contato, um dos meus primeiros contatos com a literatura alemã, pelo Goethe, né? Sofrimento do Jovem Werther. Assim como você tem aqui nesse caso uma pessoa amadurecendo, mesmo sofrendo com o primeiro amor, você vê o amadurecimento da pessoa aqui. O que é bem diferente nesse caso aqui, que é um romance epistolar. Não é o primeiro amor, mas... Agora eu não lembro se é o primeiro amor, mas é um homem apaixonado. Só que essa mulher, ela não corresponde também à questão desse amor. E aí ele vai fazendo, né, são cartas que ele vai escrevendo ao amigo, como que aquele amor tá, assim, sufocando ele. E ele tem, é um livro, ele tem umas polêmicas envolvidas nele, né, que vale a pena você ler o material, inclusive, para entender bastante aqui. Não vou falar, né, a questão de spoiler e tal, mas por mais que pra mim isso não vai influenciar em nada, porque a escrita aqui é maravilhosa, é um livro que me conquistou bastante logo do início e faz a gente refletir sobre várias coisas, claro, leituras assim clássicas são sempre incríveis nesse aspecto. Outro aqui, o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, também um livro maravilhoso, super indico pra vocês. A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, também um livro fabuloso. E por fim, nós temos aqui A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Tem vlog aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês verem mais detalhes aqui, eu falando sobre esse livro, como que ele me impressionou, a escrita do Henry James aqui, de deixar o leitor extremamente confuso em vários momentos, inclusive no final deixa você confuso do que realmente tem acontecido ali, né? Então você pode criar várias teorias ali durante a leitura, então é aquele livro que você lê com muita atenção, com bastante cuidado, porque várias pistas vão sendo dadas ali na leitura, ali no decorrer da escrita. Então isso aqui me impressionou bastante, por mais que seja um livro curto, é um livro que não é para você ler rápido, não é livro para você, por mais que seja uma história bem interessante, né? Aquela questão de uma casa que tem fantasmas ou não. Então, quem seriam esses fantasmas? Então, uma mulher que vai para essa mansão Bly para cuidar, né, de duas crianças. Então, tem vários significados. Aquele livro que você só vai interpretando, cada acontecimento tem uma interpretação. Então, é bom. Eu fui fazendo isso, foi acontecendo várias coisas, eu fui anotando ali no decorrer da leitura. Então, realmente foi um livro que me pressionou bastante a escrita, me envolveu bastante. E tem toda essa atmosfera gótica, né, de uma mansão aí assombrada e tal. Muito bom, muito interessante. Aproveitando que eu tô falando de uma coisa mais assombrada, digamos assim, trazer duas indicações aqui de uma representação de dois escritores que eu amo, né, nesse meio aqui, principalmente, que é a Agatha Christie, a rainha do crime, e Stephen King, aqui o mestre, né, do terror, rei do terror aí.
Então, dois grandes livros que eu gosto muito. Aqui temos O Assassinato do Roger Ackroyd, da Agatha Christie, nessa edição aqui da Globo Livros, tá? Esse livro aqui me deixou, quando eu terminei, fiquei assim... Nossa, não acredito que eu não prestei atenção nisso. Sabe, o livro da Agatha me deixa sempre assim. Pra mim, a Agatha é uma das minhas escritoras favoritas, por vários motivos, já falei isso aqui no canal. Porque tem a questão afetiva, no questão na época de escola, de biblioteca, mas eu também me envolvo muito com as histórias de romance policial. Me sinto muito conectada nas histórias dela. E aqui é só um livro que eu gosto muito. E também é um dos queridinhos aí dos fãs da Agatha Christie, e concordo plenamente. É um livro que tem 3 crimes aqui, tem vários... É bem legal aqui de você ler. Tem toda uma atmosfera muito interessante sendo construída da Agatha. É um livro bem diferente. E que aqui é só uma representação, tá? Tem vários outros títulos da Agatha Christie. Então, se você é fã, se você quer fazer coleção, não só da Globo Livros, tem vários daquela coleção da HarperCollins, mas eu trouxe isso aqui para exemplificar para vocês, tá bom? E do Stephen King também tem alguns títulos, não tanto contos da Agatha, mas trouxe uma leitura que eu fiz esse ano e gostei muito, que é esse aqui, Dolores Claiborne, nessa coleção aqui da Biblioteca Stephen King, tá? Ele era um livro publicado como Eclipse, é uma edição aí, acho que dos anos 90, que ele foi publicado, e a Suma trouxe esse livro de volta, que estava esgotado há bom tempo, e realmente é um livro diferente do King, porque ele não tem capítulos, você começa lendo e fica com a sensação de, sabe, a pessoa quer te contar uma coisa que aconteceu, exatamente isso, né? A Dolores, ela é chamada para depor depois que algo acontece ali, que ela trabalhava como cuidadora da casa da Vera Donovan e ela faleceu. Então ela é suspeita de ter acontecido, né, do crime ali, e ela é chamada a investigar, e ela fala, olha, já que eu tenho que falar, eu vou falar tudo, mas vai ter que falar assim tudo mesmo, e isso eu vou ter que falar lá atrás. Então ela volta no passado e vai te contar uma história. Então assim, senta aí que eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Então, e tem uma história em relação a esse Eclipse que tem uma ligação com outro livro do King. Eu adoro essas ligações que o King faz. Então é um livro que ele não tem essa coisa do assustador do King em si, mas ele traz a questão do horror no sentido de como que o que acontece aqui é uma realidade ainda atual. Então é isso que choca você, como que coisas que aconteceram aqui acontecem ainda hoje. Então talvez é isso que o King olha, né? A questão que às vezes você tem receio de ler King, mas às vezes o King, ele não é aquele escritor pra só dar susto, ter cenas. Claro que tem livros ou outros que tem um pouco disso e tal, mas ele vai ali na alma do ser humano mesmo e mostrar você nu e cru, sabe? Então tem muito isso aqui nesse livro aqui, até onde você seria capaz de ir pra fazer certas coisas. Livro maravilhoso, eu gosto muito desse livro do King. Duas dicas aqui também de escritores aí favoritos meus, que eu sempre dou dicas aqui, então deixa até pro final pra não ficar repetitiva, tá? Mas é claro que eu não vou conseguir. Vocês acharam que eu não ia falar desses escritores aqui? Realmente, vocês acharam que eu não ia falar de Clarice Lispector e Ariano Suassuna? Não ia conseguir mesmo, né? Então nós temos aqui Clarice Lispector com A Hora da Estrela, minha primeira leitura deste ano aqui, não tinha escolha mais acertada para isso. Nós acompanhamos aqui a história de Macabeia, uma jovem nordestina humilde que vem pra cidade aqui, né, pra tentar a vida, pra tentar a sorte, mas você vendo sempre ela sendo humilhada e ela não se dando conta daquilo, ou não querendo enxergar aquilo para se proteger. Mas será que isso é uma forma de se proteger? O que tá acontecendo ali? Então você vê muito isso na Macabeia, né? Mas antes da história dessa Macabeia, você vê a história do narrador, que é o escritor, né, é o Rodrigo Assemi, querendo contar a história da Macabeia. Então tem todo esse processo da escrita também, antes de você conhecer a Macabeia. E você provavelmente, com certeza, vai se identificar, porque tem a Macabeia em você, tem a Macabeia nas pessoas à sua volta. Você vai conhecer muito isso, né, essa questão. É um livro maravilhoso, gente. Tem vários vídeos aqui no canal que eu sempre falo de Clarice Lispector, sempre falo de Hora da Estrela. Fica a dica pra vocês que não é só esse livro da Clarice não, tá? Tem vários outros livros da Clarice, também tem livros de contos, de crônicas, inclusive que eu tô de olho, livro de contos e crônicas, aquelas edições em capa dura. Ariano Suassuna, então assim que você vai ter uma coisa introspectiva, melancólica, que vai deixar você assim... não digamos, não é pra baixo, por mais ter melancolia. Ele vai fazer você olhar para a vida e
e valorizar a sua vida, você falar, não, não vou fazer isso, sabe? Vai fazer abrir seus olhos pra vida. Aqui você vai poder dar boas gargalhadas, também tem umas reflexões, é claro, tem, o Suassuna, ele tem isso, ele consegue fazer essas denúncias sociais, mas ele traz o riso solto, aquela coisa, sabe? Inclusive, é uma boa dica, eu vou dar pra vocês, que tem o Auto da Compadecida, que vale super a pena fazer a leitura agora, que é um livro que eu amo de paixão, do Suassuna, é uma peça de teatro, inclusive porque vai sair o filme, né, o Auto da Compadecida 2, então é ótimo pra você conhecer a história, apesar do Auto da Compadecida 1, o filme, ele ser baseado em mais de uma peça de teatro, além do Auto da Compadecida ter o Santo e a Porca, tem outra peça também que ele é baseado, o livro não, o filme, ali é uma peça de teatro. Eu sei que muitas pessoas às vezes têm receio de ler peça de teatro, não se assustem. Aqui vocês vão encontrar um romance, tá? Então o Sedutor do Sertão aqui é uma homenagem que o Suassuna fez a Euclides da Cunha, por isso o Sedutor do Sertão aqui, para homenagear o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Inclusive, ele se inspira numa passagem ali de contrabando da cachaça para fazer essa história aqui do Malaquias Pavão e do Miguel Bioca aqui se metendo em várias confusões. Então ele é ótimo porque são dois, ele é um livro que justamente ele vai relembrar muito esses personagens aí do Chicó e do João Grilo no Auto da Compadecida, e você vai ver muito isso aqui no romance aqui acontecendo. Então você vê muito dessas duas figuras aí dando golpes, querendo se dar bem, e você ri, você se diverte. Então são dois livros aí, uma indicação de peça teatral e uma indicação de romance. Eu indico os dois fortemente, assim, altas risadas, riso solto garantido. É um ótimo pra você se desestressar e, assim, Suassuna é maravilhoso, tá bom? Agora, por fim, eu vou falar de dois livros que estão em oferta. Vale muito a pena vocês aproveitarem. E já vou falando que são leituras que vão aparecer por aqui ano que vem, tá? E eu pretendo fazer diário de leitura desses livros aqui, tá? Então é bom que eu vou convidando vocês e dando spoiler aqui de um livro que vai aparecer na minha listagem dos 12 livros para 2025, que é Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, tá? Já li Sagarana dele, sou apaixonada pela escrita do Guimarães Rosa e eu me sinto esse livro aqui chamando por mim. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque, como eu falei pra vocês, vai aparecer aqui no canal ano que vem e você vai ter vontade, com certeza, de ler, porque eu conheço a escrita do Guimarães Rosa e sei como é hipnotizante. É desafiadora, então por isso que eu tô falando pra vocês que o objetivo aqui é fazer diários de leituras. Tem todo um objetivo aqui, tem todo um projetinho legal aqui, mas só avisando pra vocês, tá? Depois comenta aqui se vocês têm interesse, alguma coisa de leitura, tá? E outra aqui, que também é um livro desafiador, que é esse aqui, que eu inclusive já comecei a leitura, mas vou retomar só no que vem, também fazendo diários de leitura aqui para conversar com vocês aos poucos desse livro aqui, que é Casa de Folhas. Então, é um livro aí bem quebra-cabeças aqui. Então, deixem nos comentários aqui o que vocês acham desses livros aqui, se vocês já leram, se tem interesse em fazer algum projetinho aqui de leitura comigo, tá? Deixa aqui nos comentários para eu saber, mas a ideia é para eles serem lidos ou começarem a ser lidos em janeiro, tá bom? Então, pessoal, essas foram as minhas primeiras seleções aqui do início aí da Black Friday. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram algum desses títulos, se vocês ficaram interessados em adquirir, e também deem dicas de outros títulos que estão em promoção e eu não tenha visto, tal. Então é sempre muito legal fazer essa troca com vocês, tá? Espero que vocês gostem dessa minha cobertura aqui de plantão aqui, digamos, Black Friday que eu faço com vocês, de ofertas, tá? Espero que vocês gostem muito desse tipo de vídeo. Eu vejo pelo retorno de vocês que vocês gostam, sim, então por isso que eu tô sempre trazendo isso pra vocês, tá bom, pessoal? Lembrando sempre que o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.